falar duas palavras sobre caso de em dimensões. Vamos pegar 2 dimensões, por exemplo. A forma de achar a solução geral é mais ou menos a mesma coisa. Então, você tem que ver olhar pela equação de onda em mais dimensões. Então, em D, né? Vamos deixar 2D. Com o operador de Laplace, e tem que adicionar condições de fronteira. Condições de fronteira. Condições de fronteira, por exemplo, se você quer olhar pelo uma membrana ou voz dentro de uma área sigma, uma área finita compacta com fronteira delta omega. Então, por exemplo, o exemplo pode ser que U no fronteira é igual a 0. Essa é a condição de Dirichlet. Bem, então, o que temos que fazer para achar a condição geral? De novo, como tudo é homogêneo no tempo e espaço, só que no espaço aqui não é bem homogêneo porque tem fronteira, mas no tempo está tudo homogêneo. Então, podemos pegar U na forma φx pelo exponente e ômega t, e substituindo tudo lá dentro, vai ter equações da forma delta φ mais ômega quadrado pelo a quadrado φ igual a 0, mais condições inicial ou condições de fronteira aqui no fronteira é 0. E agora, você para achar solução desse tipo, tem que achar todos os autovalores de Laplaciano com essa condição de fronteira. E se o nosso domínio está finito, com fronteira boa, pelo menos sem algumas singularidades muito bravos, sabemos que tem solução, tem um número infinito de frequências ômega, tá? Que está dando juntos com as frequências também soluções. Então, nesse caso, ômegas são autovalores e o φ são autofunções. Tá? E o soma que estou dando a solução como a soma pelo k de φ kx e ômega kt. Então, a soma daquelas funções estou dando a solução geral. Então, esse é o procedimento normal que você tem que seguir para achar salvar a equação de onda dentro de algum domínio finito em 2 ou 3 dimensões. Tá? Quando o domínio vier ao infinito, já é outra história. Tá? Já aparece o espectro contínuo e isso eu nem quero tocar. Bom, toda essa teoria está com certeza aproximada, e uma das aproximações que nós podemos um pouco relaxar
é o seguinte. Então, de novo, aquela passagem de sistema microscópico para macroscópico, pelo sinal. Então, dissipação, né? Então, nessa passagem de sistema de pontos do teoria microscópica para o modelo macroscópico, onde você tem contínuo, nós fizemos aquele suposição que depois de pegando alguma média, então passando pelos variáveis macroscópicos, nós falamos que a parte ao lado direita só depende do função macroscópica no mesmo tempo, tá? Mas claro que não é sempre o caso. Principalmente essa força ao lado direito, ela depende de posições de todas as partículas no mesmo tempo, mas não de função macroscópica. E, em geral, esse fato você pode... essa diferença você pode tomar conta dela se você assume que a parte direita depende nem só do U, mas do historia. Então, de todos os tempos atrás. Tá? E a forma aproximada para tomar conta daquela história para atrás é pegar o derivado pelo tempo. O derivado pelo tempo está falando para você o que aconteceu no passado próximo. Tá? Então, podemos olhar pelos termos extras de forma aonde U tem derivada de U pelo tempo. Então, pode ser du dt e pode ser também du dt dx quadrado. Lembra que pelo x sempre tem o número par de derivadas por causa de isometria, né? Então, pode ser termo de u dt, du cubo de t dx quadrado. Os outros termos não podemos ver porque já consideramos ondas longas, então eles vão ter que jogar fora. E esses dois termos exatamente que determinam a dissipação. O primeiro termo determina a dissipação extra, ou como se chama? Externa. Dissipação externa. E o segundo termo vai dar dissipação interna. Porque essa externa e interna dá para entender mais ou menos com exemplo de corda. Olha que o derivado de u dt é a velocidade de corda. Tá? Então, o que ela determina é a dissipação que está causada pelo movimento em relação de contínuo externo, de A. Tá? Então, se você tem corda e dissipação é pelo atrito, pela interação com A, ou se você coloca no água, tá? Ela vai ter dissipação grande. E essa dissipação vai depender da velocidade de cada ponto de corda em relação de médio de fora. Então, essa é a dissipação externa. A segunda, na parte segunda, naquela derivada de terceira ordem pelo tempo e 2 vezes pelo espaço,
o derivada de U pelo espaço é curvatura. Tá? Então, ela determina a velocidade como a curvatura muda. Ou, em outras palavras, é a velocidade como o partículas dentro de corda, de velocidade de distâncias dentro de partículas dentro de corda. Tá? Então, por isso, essa dissipação aparece por causa de dissipação de partículas internos de corda. Tá? Ou, se você pega qualquer outro sistema, por exemplo, o ar, isso também vai determinar a velocidade de distâncias velocidade de distâncias relativas dentro de partículas no sistema. Então, por isso, esse termo sempre aparece quando dissipação é por causa de dissipação internas, tá? Dentro de partículas do mesmo sistema, e essa externa é dissipação por causa de interação com alguma coisa de fora. Tá? Então, assim que você sempre aparece esses dois termos. Tá? Então, vamos salvar o sistema de corda com dissipação interna. Tá claro? Então, se pegar a corda, o atrito pelo ar vai ser determinado pelo esse termo. E o atrito pelo fato que corda, realmente, quando ela muda a curvatura, tem atrito dela mesmo, vai ser determinado pelo esse segundo. Então, vamos só pegar o segundo termo. Então, vamos colocar ele com algum constante. Vamos ver o sinal. Acho que o sinal deve ser o contrário. O sinal que temos aqui, na verdade, também está determinado pela estabilidade do sistema. E vamos ver logo que deve ser menos aqui, porque você vai ter mais, você pode achar as soluções que crescem no tempo. Então, temos essa equação de onda com dissipação e, na mesma forma, podemos vamos colocar os mesmos tipos de condição na fronteira. E para achar a solução, é o mesmo método. Agora, só que agora vamos colocar lambda t. Tá? Você lembra que, como tudo é homogêneo no tempo, podemos buscar a solução separando o tempo como exponente. Bem, substituindo tudo lá dentro, vamos ter a equação o seguinte, vai ter a equação lambda quadrado φ menos 2 gama lambda φ 2 linhas, tá? Menos a quadrado φ 2 linhas igual 0. Tá? E agora, tudo certo? Bom, na verdade, não. Assim um pouco
não é complicado, mas vamos separar primeiro o parte do tempo ou do espaço. Tá? Sabemos que o parte do espaço pode separar na forma sinus kx que fizemos antes, porque para qualquer k inteiro, esse seno kx vai já satisfazer a condição de fronteira. Assim que vamos nos livrar de condições de fronteira. Então, substituindo tudo lá dentro, vai ter xi 2 pontos. Agora mais 2 gama k quadrado xi. Tá? Seno eu estou cancelando. E mais a quadrado k quadrado xi igual a 0. Assim, e xi ponto aqui. Bom, assim está já bem melhor, porque sabemos que essa equação é a equação de simplesmente de sistema de 1 grau de liberdade para oscilador com essa frequência e simplesmente com atrito. Tá? Essa equação já sabemos como salvar e vamos pegar xi agora como exponencial de lambda-t com qualquer coeficiente e jogando lá dentro vamos achar a equação de alto valor na forma lambda quadrado mais 2 gama k quadrado lambda tá? E finalmente lambda vai ter menos gama k quadrado mais ou menos assim vai ter gama quadrado k4 Bom, né? Então achamos todos os lambdas. Então tem dois casos. O primeiro caso é quando a quadrado k quadrado. O primeiro caso é quando essa parte dentro de raiz quadrado está negativa. Tá? Quando ela está negativa, podemos escrever que lambda igual menos sigma mais ou menos e ômega, onde sigma é essa gama k quadrado e ômega é raiz quadrado de a quadrado k quadrado menos gama quadrado k4. Tá? E o segundo caso é quando gama quadrado k4 menos a quadrado k2 positivo, vamos chamar positivo. Então temos os dois autovalores. Os dois autovalores vai ter, melhor colocar mais ou menos, né? Vai ter autovalor com mais e autovalor com menos. Os dois real e também dá para ver que os dois vão ser negativos, porque tem menos dessa parte, então os dois têm que ser negativos.
Então, a solução final que temos aqui é que o xt é soma pelo k, de seno kx, multiplicado pelo, vamos escrever naquela forma, ou I menos sigma mais ou menos I ômega t, ou I menos ou lambda mais ou menos t. Aqui você coloca ou o termo aquele exponencial ou o termo lambda mais ou menos. Então, o que acontece... acho que eu exagerei um pouco com notações. Então, soluções de tipo 1, eles termos de tipo 1, eles são proporcional de I menos ômega t pelo termo tipo de cosseno ômega t. Então, o que acontece é que esses termos, eles diminuem com amplitude, mas ainda tem oscilações. Os componentes de tipo 2, eles têm forma exponencialmente de decrescente exponencial, assim, tá? Com exponente determinado pelo lambda mais ou lambda menos. Então, o que acontece é que, dependente de k, aquele termo de seno kx, ou ele diminui oscilando, ou ele diminui sem oscilações. Agora, só para ver qual diminui em qual forma, temos que simplesmente resolver aquela equação, aquela desigualdade. Então, vamos considerar k quadrado e vamos ver que o tipo primeiro vai estar determinado pelo k quadrado menor do que a quadrado pelo gama quadrado. Tá? Então, quando a dissipação está pequena, dissipação fraca. Tá? Dissipação fraca significa que gama está pequena. Tá? Dissipação fraca significa que esse termo é muito pequeno. Então, gama tem que ser bem menos do que A. E, nesse caso, essa desigualdade está certo pelo K de 1, 2, 3 até algum valor K estrela. E para valores maior do que K estrela, temos solução de tipo 2. Então, isso significa que quando você tem corda, oscilações, os modos, esses harmônicos de senos Kx com K pequeno, eles oscilam. E oscilam com amplitude diminuindo com o tempo. Mas oscilações com harmônicos com K muito alto, eles não oscilam. Sem oscilar, eles diminuem e desaparecem. Por isso, quando você está vendo a corda real, que sempre tem aquela dissipação interna, você nunca vai ver oscilações com harmônicos muito grandes, porque eles diminuem sem oscilar.
só os harmônicos com K pequeno, eles vão realmente oscilar até chegar no equilíbrio. Né? A amplitude vai diminuir, mas você vai ver oscilações. Mas oscilações de harmônicos com K grande você não vai observar. E isso é realmente o resultado que... Isso é determinado pelo fato que existe dissipação interna, e essa dissipação interna tem segundo derivado pelo x. Tá? Isso que vai dar aquele K4 aqui. Tá? Porque você vai ver, se você olha só pela dissipação externa, não vai ter x². Então, em vez de K4, vai ter K2. Então, K vai sumir. Então, para gama pequeno, sempre vai ter soluções de primeiro tipo. Então, todos os harmônicos vão oscilar, diminuindo a amplitude, como oscilações, como dissipação externa. Mas como dissipação interna a ordem está maior, então sempre tem sempre só quantidade finita de harmônicos que oscilam no sistema. Essa é a diferença bem grande de oscilações de aquela dissipação interna como externa. Bem, eu queria ver a parte de ressonância, mas acho que hoje não. Acho que ressonância não vou começar hoje. Vamos só ver, eu vou dar exercícios, última parte dos exercícios. Tem questões naquela parte? Tudo claro, né? Mais ou menos. Eu acho que essa parte da equação de onda, vocês também, talvez, já tiveram alguns cursos, né? Deve ser bem chato, né? Mas vamos ver os exercícios. Eu vou dar só os dois, só que como o tempo já está acabando. O primeiro é o exercício para esse sistema de massas e molas. Tá? Vamos olhar pelo sistema onde todos os molas são igual. Tá? Mas as massas são diferentes. Então, massas diferentes, mas eles se repetem. M1, M2, M1, M2, M1, M2. Isso você pode pensar como se fosse o espaço, só que como se fosse um cristal unidimensional. Só que não é cristal com moléculas, com átomos igual, mas com moléculas. Tem dois tipos de átomos. Tá? Sei lá, algum cristal com dois tipos de átomos e uma dimensão. Então, vocês têm que escrever equação de movimento. Que mesmo a equação que exatamente a equação que já eu escrevi antes, só que vai ter com uma massa diferente. O primeiro termo vai mudar, tá? Aqui o que tem o termo de elástico vai ter o mesmo.
Depois, para essa solução, para essa equação, temos que buscar a solução na forma seguinte. A forma vai ter x2n vai ter a exponente i 2nk menos ômega t, e xn mais 2n mais 1 vai ser b e 2n mais 1 k menos ômega t. Um pouco torto. Então, o que eu escrevi aqui é exatamente o mesmo forma de solução que achamos antes. Tá? Porque você está vendo que 2n, 2n mais 1, 2n mais 1. Só que eu coloquei o coeficiente diferente, a e b. Tá? Então, vocês têm que substituir a equação de movimento e o problema para... Exatamente, o exercício é achar a relação de... Então, achar relações de dispersão. Você vai ver que vai ter, na verdade, os dois. Os dois famílias de... Vai aparecer duas famílias de soluções e cada um vai dar o próprio frequência para cada número de onda. Então, e o segundo vamos achar frequências de oscilações de som dentro de uma paralelograma. Tá? Isso significa que em 2 dimensões temos equação de som, tá? Equação de onda, e o está zero no fronteira, tá? Zero no fronteira de paralelogramo. Retângulo, né? O paralelogramo vai ter demais. Lá. Tá certo? Obrigado. A única coisa que a dica aqui então temos que achar todas as frequências
dica é olhar solução na forma seguinte e tem que achar todos os frequências. Tá? Buscando solução naquela forma, achar todos ômega que está dando solução não trivial para esse problema. Assim vai acabar com problemas. Então, agradeço se vocês entregam pelo segunda, mais ou menos tudo, porque no sexta, semana que vem, já vamos ter um exame. Vamos acabar para hoje.